Glorificado seja o Senhor, amém? Essa noite é uma noite memorável na presença de Deus, quando rememoramos o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Essa é a razão pela qual nós temos vida e vida abundante, amém? Glorificado seja o Senhor. Eu quero te convidar a abrir a palavra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Abra lá, 1 Samuel 17. E vamos ler os versículos 34 até o versículo 37. 1 Samuel 17, 34. Aleluia. Todos encontraram aí? Seja a sua Bíblia em papel, seja a sua Bíblia no celular, não é? O que diz a palavra de Deus? Davi respondeu: esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando via um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Amém? Você pode dizer comigo assim: hoje mesmo eu terei vitória. Em nome de Jesus, amém? Pode sentar. Queridos, quero te incentivar nesse momento a você tomar notas dessa palavra. Vai ter alguns momentos que eu darei umas dicas práticas para o seu dia a dia, tá bom? Então tome notas. Você que gosta de anotar a palavra, esteja preparado. Vai ter algumas dicas práticas para você utilizar, tá bem? Bom, essa palavra aqui, ela começa ali no vale de Elá. Esse vale de Elá é o lugar onde estava ali Israel há 40 dias acampado para lutar contra os filisteus. Eles queriam vencer aquela batalha. Davi, que era o mais novo dos seus irmãos, estava em casa. E naquela época, os exércitos, como é que eles eram mantidos? A família mandava os mantimentos lá para os seus, né? E tinha aquilo que comer, mas algo diferente os pais mandavam para a frente de batalha. E o pai de Davi, Jessé, ele chama Davi e fala: Davi, pega esses pães, essas coisas, vai levar para os teus irmãos que estão lá no vale de Elá. Leva para eles, para que eles possam ter uma comidinha diferente lá, para que fiquem fortinhos, possam lá matar o gigante. Amém? E Davi vai. Quando ele chega lá, ele encontra uma cena bastante complicada. Qual era a cena bastante complicada? Filisteus de um lado, israelitas do outro. Do lado de lá, Golias, dominando o vale. Dominando o vale com tamanho e dominando o vale com palavras. Porque normalmente todo gigante parece que é meio bocudo, não é verdade? Estava lá o Golias falando e falando um monte. Armadura de bronze, espada, lança, escudo, um escudeiro na frente dele, afronta nos lábios dele, e todo mundo atemorizado. Quando Davi chega naquele lugar, chega e vê aquela situação toda, como é que Davi chega lá? Ele chega como servo. Ele foi lá para levar mantimentos para os irmãos dele. Diz que a palavra que Davi era um rapaz ruivo. Devia estar levando um cajado de pastor, porque ele era pastor. Uma funda, porque ele de fato utilizou. E depois 5 pedras do ribeiro, que foi aquilo que ele utilizou para poder vencer aquela batalha. Veja que é uma diferença muito grande, um guerreiro muito grande lá de lá e um servo do lado de cá. Essa é a cena, essa é a situação. Mas Davi, ele tinha uma decisão no coração dele. E qual era essa decisão? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Você pode dizer: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Sabe, o gigante é desse jeito, né? É maior que nós, é barulhento, é intimidador. Sabe um gigante que podemos ter na nossa vida?
um diagnóstico. Às vezes você tem um diagnóstico, e isso é um gigante. Alguém que já teve um diagnóstico foi um gigante na sua vida? Eu já tive. Um boleto. Às vezes o boleto é grandão, né? E ele vence, ele nunca perde, né? Um boleto. Um prazo. Aquele prazo fatal, você tem que cumprir aquele prazo, aquela situação, honrar um compromisso teu. Uma crise no trabalho, uma crise em casa, uma crise no relacionamento, uma preocupação com o futuro, uma voz dentro de você dizendo, você não consegue. Pode ser esse o teu gigante ou algum outro que você vai enumerar ou listar aí. Mas a gente se sente diante dessas situações de que jeito? Pequeno, travado, sem saber por onde começar, não é verdade? Mas esse não foi o pensamento de Davi. Por que não foi o pensamento de Davi? Porque antes de ele estar naquele vale, ele esteve no aprisco. Antes de ele estar naquele lugar de batalha, ele esteve no secreto. E ali foi que Deus preparou o coração dele. Talvez você possa olhar para mim, para as palavras e falar, pastor, eu não tenho aprisco. Pastor, eu não tenho secreto. Minha vida em secreto não é assim, que nem a de Davi. Minha vida em secreto não é essa vida que possa dizer que seja assim tão especial ou tão santificada. Eu apareço no culto, seja domingo, seja terça, quarta, quinta, o sábado, e torço para tudo dar certo durante a semana. O senhor não sabe como é que é a vida, pastor. É desse jeito. Mas Davi, ele começou pequeno. E quando ele começou a cuidar daquelas ovelhas do seu pai, algumas vezes ele matava pequenos animaizinhos que atacavam o rebanho, às vezes cobras, depois ursos, depois leões, depois gigantes. Tudo na nossa vida é um crescimento, é um processo. Davi, ele começou sem plateia, não tinha ninguém. Era ele e Deus, ele e aquele rebanho, mais nada. Não havia ninguém ali para dizer, muito bem, Davi, é isso mesmo. Vai em frente, Davi. Mata agora aquela cobra, agora vai no urso, agora vai no leão. Não tinha isso. Ele simplesmente estava lá e as coisas tinham que acontecer. Deus quer trabalhar em você para que você vá bem na sua vida. Amém? Antes de Golias, teve na vida de Davi leões e ursos. E isso foi o treinamento de Davi no secreto. Lá onde não tinha plateia, não tinha likes. Às vezes a gente quer like, né? Faz uma publicação, alguma coisa, faz algo e fala assim, cadê o pessoal que para estar dando like, para curtir, para não sei o quê? Não tinha ninguém para curtir ele. Não existia essas coisas, mas não tinha ninguém nem para bater palma para ele dizer isso aí. Na verdade, o pai dele, quando Samuel esteve lá para ungí-lo, nem confiava ou cria muito naquilo que ele era capaz de fazer. Era apenas um pastor de ovelhas, o menor da sua família. Mas tudo isso que Deus fez na vida de Davi foi para depois sustentá-lo diante de todos naquele vale. Naquele vale, Davi pôde mostrar tudo aquilo que Deus havia trabalhado no coração dele durante todos aqueles anos junto com aquele rebanho. Agora vou fazer algumas perguntas aqui para a gente poder começar. Pode levantar a mão. Quem aqui já se sentiu deslocado diante de um pedido que foge da sua rotina? Alguém já sentiu? Quem nunca, né? Quem já ouviu, você não dá conta e Deus usou a sua vida? Amém, tudo gigantes. Quem está diante de um gigante hoje? Diga assim, esse gigante vai cair hoje em nome de Jesus. Romanos 8:37 diz, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Uma vitória, ela não vai se construir de uma vez. É batalha após batalha, uma batalha por vez. Davi não derrubou aquele gigante porque ele era uma pessoa especial ou aquele gigante. Ele derrubou porque ele lembrou quem Deus já tinha sido na vida dele. Quem Deus tem sido na sua vida. É isso. Ele também lembrou quem Deus era na vida dele, removeu o que não cabia e mirou no nome do Senhor. O nome do Senhor é tudo. E hoje nós vamos caminhar essa passagem do aprisco até o vale, do secreto até o público, no cajado, que é preparação no secreto, na funda, que é coragem sob pressão, e nas 5 pedras, que é fé no nome do Senhor Jesus. Amém?
Ao final nós vamos declarar juntos: hoje mesmo eu terei vitória. Você crê nisso? Mas é hoje, não é amanhã, é hoje. Porque o Deus que te treinou no secreto, Ele vai te sustentar no vale e vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Então, nosso primeiro ponto é preparação no secreto, no aprisco. O aprisco é lá o lugar onde estavam as ovelhas guardadas, ali aquele campo. Foi nesse lugar em que Davi enfrentou leões e enfrentou também ursos. Vamos ler os versículos 17, o capítulo 17, 34 a 37. Eu vou ler só trechos aqui, você pode acompanhar. Se quiser abrir em 1 Samuel 17. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso, ele levava um cordeiro do rebanho. Eu saía após ele. O Senhor me livrou do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Sabem, antes daquele vale de Elá, aquele lugar que agora era como que um palco daquela luta que ia acontecer, aquela batalha, Davi viveu o vale do cotidiano. Sabe, o vale do cotidiano, o lugar de todo dia, de levantar todo dia, realizar a tua atividade, voltar para casa, almoço, janta, fazer tudo que tinha que fazer, realizar as tuas atividades, é o cotidiano. Davi, antes de estar naquele vale, ele viveu o vale do cotidiano, das coisas corriqueiras, das coisas do dia a dia. A escola de Deus ficava ali naquele lugar. Leão ontem, urso hoje, não tinha plateia, um cajado de pastor na mão, e o secreto moldando aquele que ele seria depois em público. Antes do gigante, Deus treinou, ou vai treinar você com leões e com ursos. Não fale misericórdia, por favor, tá bom? Porque não é o leão e o urso, porque a gente não vive no mato, né, gente? Graças a Deus tem leão nem urso aqui mesmo, né? Mas a gente enfrenta alguns deles, eu vou mostrar para vocês, tá? O treino no invisível é aquilo que permite que a gente tenha e realize uma obra no visível. Nós temos que estar sendo treinados no invisível, quando ninguém vê, para podermos depois receber aquilo que Deus tem para nós, quando estamos presentes ou próximos de todos. Aquele Deus que te ensinou lá no secreto, Ele vai te sustentar quando estiver bem na frente, para realizar alguma coisa. E todo aquele que tem um chamado, todo aquele que tem uma obra para realizar, Deus vai fazer exatamente dessa maneira. Então, antes do gigante, Deus tinha treinado ele com o quê? Não tinha luz, não tinha holofote, não tinha aplauso. Você pode falar assim: eu não tenho uma rotina com Deus. Eu não tenho uma rotina de oração. Eu não tenho uma rotina de ler a palavra. Eu não tenho uma rotina de estar sendo preparado no aprisco, no secreto. E agora? Eu te digo, comece. Porque Deus não está olhando o passado, Ele está olhando o presente. Ele está olhando a tua vida agora. E agora você pode tomar essa decisão e falar: eu quero, andar junto com Deus. Eu quero receber o Espírito Santo de Deus. Eu quero andar na presença dEle. Para que minha vida seja completamente diferente. Se você anda fugindo do leão ou do urso, para de fugir. Volta para o aprisco. Deixa Deus te treinar no pequeno, porque Ele vai te colocar sobre o grande. Deus, quando Ele te envia uma aprovação, Ele não envia essa aprovação para te esmagar. Tem gente que pensa: vem uma aprovação, Deus quer me trucidar, Deus quer me moer. Estou no moedor, pastor Caio. Não já ouviu isso? Estou no moedor. Não, você está numa situação que não é para ser esmagado. Você está numa situação para ser formado. Formado vitorioso, formada vitoriosa. Muda a tua maneira de pensar. Muda a tua maneira de olhar as coisas que acontecem à sua volta. Aquele cajado que estava na mão dele significa o quê? Identidade e vida secreta. O cajado marca quem ele era e onde Deus tinha formado ele. Ele era pastor de ovelhas e foi formado no campo. O que é que você tem na mão? Qual é a tua identidade? Aonde você está sendo formado? Ali Deus vai te preparar. Cada luta de Davi foi um preparo, não foi uma punição. Então não despreze o que Deus começou a formar na sua vida. Use as armas que você tem hoje. Leões. O que são leões para nós hoje? Esses tempos ouvi dizer que estava viajando para São Paulo, a trabalho, uma época em que um leão tinha atravessado
a Raposo Tavares lá, de um bosque para o outro. Que o pessoal ficou doido. Falei, meu Deus, um leão. Aqui, esses tempos, você ouviu falar de um leão aqui numa região para frente aqui? Mas a gente se pela de medo, parecer um leão. O que vocês acham? Nós não temos essa destreza de Davi com a funda para matar o leão. Mas olha, você enfrenta leões, diz até alguns, né, que falam assim, tenho que mandar agora, hoje em dia, pastor, matar um leão de manhã, um de tarde, um de noite. E às vezes mais um, porque aquele que ia matar um não compareceu ao serviço, eu tive que matar mais um. Não é isso que o pessoal fala? Mas leão, sabe o que pode ser? Fúria. Fúria. Pressão emocional. Sabe aquela pressão emocional que você sente no dia a dia? Porque o leão, ele é símbolo do quê? Furor, raiva, ódio, rancor. Até por isso se diz, temos que matar um leão todos os dias, né? O leão ruge para quê? Dominar o ambiente. Diz a palavra que o leão anda, que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão. Não é leão, ruge como leão, faz barulho. E que ele quer dominar o ambiente com o quê? O leão, ira, explosão, clima pesado. Às vezes você enfrenta situações na vida por causa da ira, aquelas confusão, aqueles problemas todos. Como é que você reage? Seja manso e humilde de coração. Que diz em Mateus 11, 29, Jesus fala. Seja manso e humilde de coração. Para vencer leões, anote aí, o que você faz? Pausa. Respire, ore por pelo menos uns 30 segundos. Pondera. O que é que vai me edificar agora? O que pode me edificar? E responda com brandura e com verdade. Você pode combater um leão exatamente assim. Porque mansidão não é fraqueza, é força sob controle. Mansidão é força sob controle. Controle a força, utiliza na hora certa. E ursos, o que é? Imprevistos. Se você vê um urso, não vai dar um sustão? Vai ou não vai? Quando você vê aqueles filmes, aqueles negócios do lugar que tem urso, né? E aparece um urso. É imprevisto. Tive a oportunidade de viajar, visitar o nosso filho Luiz Felipe. Ele mora numa região que tem urso. E nós estávamos numa casa, num bosque. E aquela casa, ela tinha uma lixeira. E aquela lixeira era toda de aço, fechado, com portas e com uma chave bem forte. O lixo tinha que abrir aquelas portas, colocar lá dentro e fechar para que o urso não viesse atacar a lixeira à noite. Então tem urso naquele lugar. E eu fiquei pensando, espero que eles não apareçam por aqui. Porque o urso é o imprevisto, tá certo? Imprevisto, susto. O urso representa situações imprevistas, imprevisíveis ou surpresas que surgem inesperadamente para assustar você. Para que você erre, para que você não faça o que você vai fazer. Para te dar aquele sustão. Uma má notícia não assusta? Não é ruim? Hoje acordo cedo, hoje vai ser maravilhoso e tal. Bim, notícia ruim logo de cara. Não é um ursão que apareceu? Não é um imprevisto? Uma mudança brusca de alguma coisa. Uma porta que se fecha e você, puxa, mas é imprevisto, eu não previa isso. É imprevisto. O que fazer para enfrentar ursos? Como reagir diante de imprevistos? Salmo 23, de 1 a 4. O Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale, sombra da morte, não temerei. Amém? Palavra, dependência do pastor principal, que é Jesus. Esse que nós celebramos aqui nesta noite. E podemos dar um exemplo bem contemporâneo. Vamos lá, como é que seria essa situação para um motorista de app? Já pensou? Vamos lá. Qual é o aprisco do motorista? O carro dele vira lugar de intercessão. É ou não é? Vira lugar de intercessão. Cajado, volante dele, um sorriso no rosto. Olha que maravilha. O leão, passageiro agressivo, xingamento no trânsito. Esse é o leão. O urso, pane ou pneu furado, imprevisto. App fora do ar, bem no dia que ele reservou para ficar trabalhando um tempão e se organizou. Pensa se não é imprevisto isso. Uma vez saí com um desses aí, e ele estava dizendo, aconteceu não sei o que, imprevisto. Ele tinha preparado tudo aquele dia, assim, um trabalho fantástico para ele.
imprevisto, deu um problema lá, e ele não conseguia. A armadura que ele recusou, porque Davi vai recusar uma armadura, que a gente já vai ver. Qual que é? Murmuração e atalho na rota. Ele quer fazer a rota dele, não é? Qual o uso que ele faz daquilo que ele aprendeu no secreto? Conversas de esperança. Gente pedindo, ore por mim. Você já pegou alguém assim? Eu já peguei. Alguém que me dizendo, olha, estive orando esses dias por fulano, por Beltrano. Aqueles que entram aqui, estou intercedendo por eles. Esse está fazendo bom uso daquilo que Deus está dando para ele. Ele está no aprisco, que é o carro dele, trabalhando e realizando coisas para o reino de Deus, tendo vitória. Sabe o que significa? Muito simples exemplo, significa, você tem um aprisco. Você tem um lugar que você pode desenvolver. Você tem um cajado. Você tem vencido ursos e leões. Ou tem parado no caminho da luta com o urso e com o leão, e você tem que retomar a caminhada. Porque você não pode parar no urso e no leão. Deus tem mais para a sua vida. E você vai vencer um gigante. E então, quando vencer o gigante, todo o território que era daquele gigante é teu. Amém? Escuta um amém? Então, todo o território daquele gigante será teu. Ótimo, muito bom. Vamos assim, tá? Muito bem, então como é que você faz? Anota aí, de manhã, entrega o teu dia e vista a armadura. É isso aí. De manhã, entrega o teu dia a Deus e vista a armadura. Ao meio-dia, o que é que você faz além de almoçar, se não estiver em jejum? Relembre a misericórdia do Senhor. Revise as promessas de Deus para a sua vida. E de noite, deita em paz. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Vista a armadura de novo, que é importante. Então vamos lá. Memória daquilo que Deus fez. O que é para nós? É munição, gente. É munição. Porque a gente pode colocar em prática. Então traga à memória tudo aquilo que Deus já fez para você. Tudo aquilo que Deus já agiu na sua vida, traga à memória. Use o que você tem na mão hoje. Pensa aí. 3 ursos ou 3 leões que você venceu com Deus. E leve essas memórias juntos com você. Então memória vira munição. Fala aí, memória vira? Quem te treinou no secreto, te sustenta no confronto. Quem te treinou no secreto? Ô, gente, me ajudem. Quem te treinou no secreto, te sustenta no confronto. Amém? Então, de novo. Memória vira. E quem te treinou no secreto, te sustenta no confronto. Amém? Esse é Jesus. É Ele que faz isso por você. Então, se o cajado forma a tua identidade no secreto, se o leão te ensina a mansidão, se o urso te treina na prudência, se a memória vira munição, nós não precisamos vestir aquilo que não é nosso, não é verdade? Porque aquele Deus que nos livrou lá, naquele lugar, vai nos livrar também aonde? Livrou lá no pasto, vai nos livrar também na frente de batalha. O segundo ponto é coragem sob pressão. Coragem sob pressão é lá no vale. Então, lá em 1 Samuel 17, 38. Saul vestiu Davi com a sua armadura. Davi tentou andar, pois jamais a havia usado. E então disse, não posso andar com isso, porque nunca o usei. E tirou aquilo de sobre si. 42. O filisteu desprezou Davi e o afrontou com palavras. Queridos, naquela manhã, naquele vale de Elá, ao final da manhã, depois de toda aquela conversa de Davi, toda aquela preparação, antes da pedra voar na cabeça de Golias, Davi enfrenta ainda 2 pressões na vida dele. 2 pressões. Qual é a primeira pressão? A armadura que não cabe. A armadura que não serve. Um guerreiro, se esperava assim de você, um guerreiro. Você tem que ir para a linha de batalha preparado, meu filho. Sabe, Davizinho? Você tem que ir lá. Se você não colocar uma armadura, Davi, primeiro golpe que ele dá em você, com o teu peito assim, você está perdido, meu filho, você vai morrer. Põe a armadura. Você tem que levar uma espada também, porque a hora que ele pintar na sua frente ali, e der a oportunidade, você passa a espada e vence a batalha. Leva um escudo na mão também, porque escudo você pode defender. Davi fala, parece bom tudo isso aí, vamos pôr esse negócio todo. Investiu a armadura,
pegou o escudo, pegou a espada, ele não conseguia nem segurar a espada, a espada caía. Ele andava com aquele negócio desengonçado. Ele falou, cara, não dá para usar isso não. Não serve em mim esse negócio. Não serve em mim. Sabe o que não serve na gente? A expectativa das outras pessoas. Não serve em nós. Não serve. Tem gente que olha para você e fala, eu dei certo na carreira X, faz que vai dar certo para você também. Cara, expectativa. Você tem que casar e ter filhos da idade X, porque senão, é desse jeito. Seu ministério precisa ser igual ao do fulano, viu, pastor Everaldo? Expectativa. Tá? O seu trabalho, você tem que estar disponível 24/7. Aqui na empresa é assim que funciona, 24%, mesmo que custe a saúde sua e da sua família. Essa é a expectativa aqui. Se não, expectativa. Aqueles que postam, falam assim, não, imagem sempre perfeita. Nunca mostre fraqueza. Tem que olhar você e está perfeito. Eu li uma reportagem esses dias aí, dizia das pessoas, falava do Nordeste, mas deve ter em qualquer lugar isso. Pessoas que têm um carrão na garagem, uma casa caindo aos pedaços. Dívida no Serasa, nome tudo esculhambado, mas o influencer diz, eu estou muito bem, muito obrigado. E aparece aquelas coisas maravilhosas. Por quê? Tem que aparecer bem. Expectativas, não são? Expectativas do mundo. Aquele ou aquela que gasta para acompanhar o grupo. Talvez os jovens, alguns, né? Mesmo sem condições. E vai. Bom, Davi experimenta a armadura de Saul e não serve para ele. Talvez você olhe essas expectativas sobre a sua vida e não serve para você. Como pastor, já escutei muitas pessoas falando em gabinete, às vezes, ou em testemunho, em momentos de cura e libertação, dizendo, pastor, eu terminei aquele curso que meu pai me pediu, entreguei o diploma na mão dele e falei, está aqui o que você queria, agora eu vou fazer o que eu quero. Vocês já viram isso? Expectativas, tempo perdido, armadura de Saul. Bom, ele tenta atender as expectativas de todos, até do rei Saul, mas se rende ao óbvio, aquilo não era para ele. Se rende ao óbvio. Se alguma coisa não é para você, volta para o cajado, volta para o teu aprisco, volta para a tua identidade em Cristo. Usa ela, porque isso é que vai te dar resultado na vida. Usa as ferramentas do teu secreto com Deus. Isso não tem secreto, começa hoje, nesse tempo de secreto com Deus. E o discernimento aqui é, nem tudo que é bom é seu. Nem tudo que é bom é seu. Se tira a tua mobilidade, tira de você. Tira de você. A tua identidade não precisa de aprovação dos demais, de atender a expectativa de alguém. Não precisa. Você tem que fazer aquilo que Deus te pede. Atender as expectativas dos outros não vai te ajudar a ser útil para Deus. Então, anote, você que está anotando, anote aí. Pensa numa armadura de Saul que você está usando, ou tentando vestir. Um papel, um padrão, um método, uma agenda, decida retirar da sua vida. O que não cabe em mim, eu não levo. Amém? Com a segunda posição que Davi tem naquele dia, naquela manhã. A segunda posição é muito interessante, é a voz que intimida. A voz que intimida. Golias despreza Davi, o afronta com palavras, diz aqui. Aquilo que entra pelo ouvido. Ameaças entram pelo ouvido nosso. E você já deve ter escutado, alguém já escutou. Você sempre erra, é igual a fulano, alguma coisa. Nunca vai mudar. Já viu isso? Esse tipo de palavra, essa intimidação, essa palavra de Golias, né, contra a sua vida. A mesma pressão que Davi sentiu aquele dia, naquele vale você pode sentir, às vezes, na sua vida hoje, no seu trabalho, no seu ministério, seu relacionamento. Na empresa é, se você não fizer tudo que nós falamos para você fazer, você está fora. Tem 100 aí fora querendo o teu lugar. Já ouviu isso? Tem 100 aí fora querendo o teu lugar. Capricha. Faz o melhor. Uma outra palavra é, isso vai te derrubar. Você é fraco, não entra nessa. Não posso errar. Se falhar, acabou tudo. Já viu essa pressão? Golias despreza, Golias amaldiçoa.
tenta definir Davi pela aparência e pelo tamanho dele. Mas sabe o que Davi faz? Ele não debate com o gigante, não. Ele não começa a bater boca com o gigante, não. Sabe o que ele fala? Ele declara quem Deus é e em nome de quem que ele vai. Ele não começa a dizer, eu sou pequenininho mesmo, eu sou fraquinho mesmo, eu estou sem armadura mesmo. O cara já derrete no chão e fica, né? Ele não olha para ele. Ele olha para Deus e fala, Deus é isto, e Ele é que vai. Eu só sou um instrumento na mão dele. E então ele consegue. É isso, você não deve olhar para você, mas nessas intimidações, mas olhar para aquele que é o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. É Ele que pode, é Ele que faz. Então não debata com o gigante. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para você vencer as vozes que te intimidaram durante toda a sua vida. E tem muita gente sendo intimidado por vozes que tem que ser colocado diante de Deus hoje. E filtre as palavras que você escuta, as vozes, nem todas merecem resposta. Algumas merecem substituição. Substituição. Sabe o que você faz? Você pega uma palavra que mandam para você muito ruim e você substitui por uma palavra de Deus. Por exemplo, no amor não há medo. O perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. E quantos outros versículos? Então anote aí. Identifique uma frase intimidadora que você tem ouvido. Você não pode, você não é. E depois você vai escrever um versículo resposta para essa frase aí. Versículo resposta. Procura a palavra de Deus. Versículo resposta. Depois vai fazer o quê? Você vai escrever isso aí. Vai escrever por cima o versículo resposta, vai colocar na tela do teu celular e vai ler toda vez que abrir o celular. Abre o celular e fala assim, Deus vai me dar vitória hoje. Amém? Ou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pega a frase intimidadora, escreve o versículo e põe na tela do seu celular. Quando você abrir, o que você vai ver? E você vai agir exatamente como isso. Amém? A guerra começa onde então? Nos ouvidos. É ali que começa a guerra. É essa guerra que você tem que vencer. Não discuta com o gigante. Proclame o Deus que você segue. Avance apesar do medo, meu querido, avance. Davi pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras e com a funda na mão foi na direção do filisteu. Correu depressa para a linha de batalha. Se é para correr depressa na linha de batalha, anota aí. Dê um passo na direção do que você teme. Talvez você tenha um temor. Dê um passo. É uma ligação? É uma visita? É uma inscrição? É um início? É uma decisão? Dá o passo. Porque Deus vai à sua frente e vai te abençoar. Amém? Faça aquilo que está no seu coração. 2 Timóteo 1,7 diz o quê? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Josué 1,9, conhecidíssimo, o que diz lá? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Recuse a armadura de Saul, mas vista a armadura de Deus. Efésios 6, de 10 a 18. Verdade no cinto, justiça no peito, evangelho no pé, fé como escudo, salvação como capacete, palavra como espada, oração em todo o tempo. Então, do Senhor é a guerra. Amém? Do Senhor é a guerra. Então, o secreto te deu identidade. A coragem te posicionou. Agora a fé vai fazer você mirar e soltar a pedra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra lá em 1 Samuel 17, 45. Que agora estamos diante do impossível. E diante do impossível é a fé no nome do Senhor. É aí que resolve. Você já caminhou. Foi treinado no secreto. Com coragem venceu ursos e leões. Agora você está diante do gigante. E Deus vai te dar a vitória. 1 Samuel 17, 45. Tu vens contra mim com espada. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor. Assim Davi prevaleceu com uma funda e uma pedra. Sabe, Davi, ele mira onde importa. O que é que importa? A glória de Deus. É isso que importa. A glória de Deus. Ele confessa quem Deus é na vida dele. Por que é que Deus age?
E por que Deus vai agir? É para que todos saibam que há Deus em Israel. É para que todos saibam que você segue um Deus todo-poderoso. É para que todos saibam que você é crente, sim, naquele que criou o universo. Naquele que não enviou o seu Filho para nos dar vida, para morrer pelo nosso pecado. É para que todos saibam, é para a honra e glória dEle. Não é para ego. Portanto, a queda daquele gigante não foi sorte, foi fé aplicada. E você vai aplicar a fé e você vai receber também. O centro daquela cena toda ali no vale não é o Golias, é o nome do Senhor. Esse é o centro daquela situação toda. O nome do Senhor, esse é o centro. E a mira da fé de Davi foi o nome do Senhor. Essa foi a mira dele. Quais foram as 5 pedras que ele utilizou? A primeira, aqui tem muitos estudos sobre isso, eu não quero ser exaustivo nisso e tampouco refazer qualquer tipo de estudo desse, mas de acordo com a nossa palavra e a nossa aplicação aqui, a primeira pedra é promessa. O Deus que foi, Ele vai ser. Promessa. Então veja só, essa primeira pedra foi suficiente porque havia promessa. Tem promessa sobre a sua vida? Basta uma pedra. Segunda pedra, presença. Por quê? Do Senhor é a guerra. Aquele que vai com você é mais importante que qualquer coisa. Chama Ele para ir com você e você vai ser bem sucedido. A terceira, propósito. Qual é o propósito? Para que eu fique rico, pastor. Vou vencer nessa vida. Para que todos saibam que eu sou o cara. Não, não é nada disso. A palavra diz que é para que todos saibam que há Deus sobre Israel. Para que todos saibam que você segue um Deus todo-poderoso. É para isso. Propósito. Tenha propósito. Quarto, prática. Prática é, use o que você tem. O que é que você tem aí? E quando eu começava a orar dessa palavra, ei, alabassúrica, hoje pela manhã, e o Senhor começou a falar, o que é que você tem na mão? E começou a me falar algumas coisas da minha vida. E eu também noto todas elas, vou colocar todas em prática. Amém? O que é que você tem na mão? É um cajado? É uma funda? É 5 pedras? Eu não sei. Você tem algo na mão, eu tenho algo na mão. Deus vai usar o que você tem na mão, porque é prática. E o quinto, precisão. Precisão e obediência no ponto certo. Certo? Uma pedra, um alvo, um passo. Isso é precisão. Não é muitas pedras, muitos alvos, nem muitos passos. É uma pedra, um passo, um alvo. Porque a fé não fica espalhando tiros por aí. Ela mira e age no tempo de Deus para realizar o propósito dele. Amém? Então a fé não espalha tiros, amém? Seja preciso nisso. Bem, anote aí. Mude a sua conversa interior de eu não posso para o Senhor pode. O Senhor pode. Fala assim, hoje mesmo eu terei vitória. Nomeie o seu gigante, anote aí, nomeie o seu gigante, o seu impossível. Nomeia ele. Qual é a pedra que você tem na mão? A prática, promessa, memória, o passo que você tem que dar. Escolha uma promessa bíblica para essa luta contra esse gigante. Escreva essa promessa bíblica. Confesse diariamente. Eu vou em nome do Senhor é a guerra. Amém? Anota aí. Dê um passo claro. Faça a ligação. Faça o pedido de perdão. Manda o currículo. Consulte a agenda. Ou melhor, agenda e consulta. Louve antes e louve depois. Louve antes de receber. Louve depois de receber. Porque Ele vai te conceder. Então você foi preparado no secreto. Obteve coragem sob pressão. E quando a pedra voou em nome do Senhor, o vale virou vitória, a história é escrita, e quem que leva toda a glória? Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu quero partir para a conclusão dessa palavra, o grupo louvor pode vir à frente. Então, queridos, não adianta ter fé sem lastro. Tem muita gente que pensa assim, olha,
de repente, pela sorte, alguma coisa aconteceu. Não é assim. Antes do vale, tem o aprisco. Antes da pedrada, tem a coragem. Diante do impossível, tem o nome do Senhor. Então, hoje é o dia de você sair da plateia e entrar aqui no processo de Deus para a sua vida. Comece pequeno, mas comece. Anote 3 livramentos aí. Anote aí as pressões que você recebeu. Tire o que não cabe sobre a sua vida. Cale as vozes que você tem escutado. Identifique aquela frase intimidadora. Colhe aí um versículo por cima. Mire no nome de Jesus e dê o passo. Nomeie o gigante. Dê um passo objetivo nessa semana para que o teu gigante caia. Em nome de Jesus, ele vai cair. Porque é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? O gigante vai virar testemunho e não uma lápide de derrota. Vai virar um testemunho sobre a sua vida. Eu tenho testemunhos de gigantes vencidos. Já testifiquei para vocês aqui dos problemas de saúde que passei recentemente. E como esse gigante foi derrotado e virou testemunho, que eu testemunhei para vocês a respeito disso. O que Deus fez com Davi, Ele vai fazer de novo com você. Nós temos, não é? Faz de novo, Senhor. O que Deus fez com Davi, Ele vai fazer de novo. Mas é na sua vida. É na minha vida. Mas não pare no campo do treino. Não pare. O Deus treina você no secreto. Vai te sustentar no vale. E vai te honrar diante de todos. Amém? Quero te convidar a ficar em pé neste momento. Nós vamos cantar em seguida. Eu queria que você pensasse aí. De qual leão você tem fugido? Da fúria? Da pressão que tem cercado você? Um ciclo de ira? Um ambiente hostil? Qual urso que te desorganizou? Aquele imprevisto que desorganiza a sua vida e você? Aquela notícia que abala aquilo que você tem que fazer e te desorganiza hoje, tem que fazer no futuro, desorganiza hoje. Qual é o seu gigante? Aquele impossível que te paralisa para não caminhar? O limite que você não atravessa para receber aquilo que Deus tem para você? Aquela situação que só um milagre resolve? Qual a armadura que você precisa largar hoje? A comparação? A aprovação? Uma agenda que te esmaga? Qual o passo de fé que você dá a partir de agora em nome do Senhor? Ligar? Pedir perdão? Enviar? Começar? Eu quero te convidar a dar um primeiro passo hoje na direção de derrubar todas essas coisas da sua vida. Enquanto nós cantamos aqui, você pode vir à frente se você deseja colocar uma dessas coisas na frente e nos pés do Senhor Jesus. Teu povo, Jesus. Essa palavra, Pai, ela fala profundo aos nossos corações, porque quando o Senhor chamou Davi, ó Deus, aquele pequeno jovem, ali, ó Pai, naquele campo, cuidando daquelas ovelhas, dali o tirou para ser um rei segundo o teu coração. Ali com aquelas ovelhas, ó Pai, é que ele aprendeu contigo, Jesus.
aprendeu a seguir aquilo que o Senhor orientava ele a fazer. Foi ali que ele aprendeu a ser conforme o teu coração. Aqui está o teu povo, Jesus, que depende de ti e deseja fazer a mesma coisa. E preciso colocar diante do Senhor agora os leões, ó Pai, da vida moderna, Jesus. Tudo aquilo que tem cercado as suas vidas, a pressão, a dificuldade, a ira, Jesus, a hostilidade que eles têm sentido no seu viver, aquelas coisas, ó Pai, que têm desorganizado a vida deles, ó Senhor, aquelas coisas que emocionam profundamente, ó Pai, muda o coração, muda a maneira de pensar, Senhor, abala para ficar nervoso, nervosa, triste, desanimado, desanimada naqueles dias. É como que aquele urso imprevisto, aquela notícia que abalou o teu filho, a tua filha, aquela situação paralisante, aquele gigante, Senhor, que se apresenta na vida do teu povo, Jesus. Nós queremos largar hoje tudo aquilo que tem impedido, Pai, de caminharmos, todas aquelas armaduras, ó Pai, de Saul, que poderiam ser muito boas para ele, Jesus, mas não é bom para nós. Toda comparação que fazem conosco, toda expectativa, toda aprovação, nós queremos colocar diante de Jesus agora. Queremos largar todo esse peso que está no nosso coração, que está na nossa alma. Nós queremos dar um passo hoje, pequeno passo de realizar aquilo que é o teu desejo para nós, Senhor, porque nós temos plena certeza que hoje mesmo o Senhor vai entregar em nossas mãos o gigante. Repita agora comigo assim, todos vocês: Senhor, obrigado pelo treino no secreto. Reaviva em mim a memória do leão e do urso, que a memória vire munição. Tira de mim armaduras que não cabem. Cala as palavras que intimidam. Alinha a minha mira ao teu nome. Dá-me coragem no vale e fé no impossível. Hoje mesmo faz de novo. O Deus do leão e do urso derrubará o gigante. Eu quero avançar ao próximo estágio que o Senhor preparou para mim, porque do Senhor é a guerra. Em teu nome eu avanço. Em nome de Jesus eu terei a vitória ainda hoje, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Em nome do Senhor Jesus, receba. Você é filho e filha, amado, amada, perdoado, perdoada, desejado, desejada. O Pai não nega bem algum aqueles que amam Ele. Que o Espírito Santo possa encher todos agora. Um descanso onde havia cobrança, cura onde havia vergonha, coragem onde havia medo. Que o Senhor possa levantar guerreiros e guerreiras para o próximo estágio, para o próximo passo do reino de Deus da terra, em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor.